E aí, Jesus sabe de tudo ou existe alguma coisa que ele ainda não saiba? E sim, tem uma coisinha que Jesus não sabe, só Deus Pai sabe. Quer descobrir qual é? Na palavra do Senhor em Mateus 24:36 está escrito: "Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe." São palavras do próprio Jesus. E aqui ele fala sobre o dia do arrebatamento. É claro que existem interpretações diferentes relacionado a este mesmo assunto. Algumas pessoas acreditam que Jesus ele só não sabia o dia do arrebatamento enquanto ele estava na terra antes de ressuscitar. Algumas pessoas acreditam que depois que Jesus ressuscitou, ele finalmente soube a data do arrebatamento. Porém, existem algumas pessoas que, como eu, acreditam que Jesus, mesmo depois de ressurreto, ainda não sabe a data do arrebatamento. Então, tudo é questão de interpretação. Na Bíblia, existem muitos versículos que têm várias interpretações diferentes relacionado ao mesmo assunto. Então, a gente tem que respeitar interpretações diferentes. Da mesma maneira que existem pessoas que acreditam no pré-arrebatamento, existem pessoas que são mid, existem pessoas que são pós. É tudo questão de interpretação. Não precisa brigar por causa disso. A gente tem que saber respeitar opiniões diferentes. Sobre este versículo, existem interpretações diferentes também. Tem gente que acredita que Jesus sabe e tem gente que, como eu, acredita que Jesus ainda não sabe. Então, bora respeitar interpretações diferentes. Amém? Eu sempre acreditei dessa maneira. E para confirmar o que eu acredito, eu tive um sonho. E Jesus me mostrou que, de fato, ele ainda não sabe quando vai acontecer o arrebatamento. Esse sonho foi muito lindo e eu vou dividir com vocês. Eu sonhei ano passado. Nesse sonho, eu tinha subido para o céu. Literalmente o céu tinha nuvens brancas e era só nuvem, eu não vi mais nada. E parecia que era tipo um abismo. E Jesus estava bem na ponta do céu, nesse abismo, e olhando para baixo ele via a terra. E nesse sonho eu estava a uns 5 passos de distância de Jesus. Eu o vi nitidamente, vi as expressões do rosto dele, inclusive a roupa. Ele estava usando uma túnica completamente branca, sim, os cabelos dele eram longos até o ombro, castanho, ele era pardo, literalmente um rostinho de judeu mesmo. Ele estava olhando para a terra. E a expressão dele era de preocupação. E ele estava em silêncio. E eu não falei nada no sonho, só fiquei observando. De repente, 3 anjos saíram do chão das nuvens e cercaram Jesus. Pareciam que eles estavam consolando Jesus. Eu não escutei o que eles falavam. Só que de repente eu escutei a voz de Deus Pai. Eu não vi Deus Pai, só escutei a voz dele. E ele disse assim: "Calma, meu filho, falta pouco tempo." E nisso, Jesus ele se acalmava porque ele estava preocupado e ansioso. E ali os 3 anjos consolaram Jesus, juntamente com a resposta de Deus Pai. Então, os anjos foram embora e ali Jesus voltou a ficar sozinho, só que o semblante dele voltou a ficar sereno, que ele não estava mais preocupado nem ansioso. E ali eu senti a oportunidade de falar. Eu falei: "Jesus, eu posso ficar aqui no céu com você?" Eu queria ficar no céu com ele. Aí ele se virou, olhou para mim, sério. E ele me disse assim: "Você precisa voltar para a terra, porque eu ainda preciso de você lá." E nisso eu acordei. Eu acredito que esse sonho que eu tive não foi apenas um sonho, eu acredito que de fato eu tive uma experiência sobrenatural com Cristo. O mais incrível é que a mesma visão que eu tive dos 3 anjos consolando Jesus no céu para ele se acalmar, né? Que ele estava ansioso pelo arrebatamento, parecia que Jesus já queria descer. E ali Deus Pai falou: "Calma, falta mais um pouquinho de tempo ainda." Ou seja, Jesus não sabia a data, só Deus Pai. O mais incrível é que antes de Jesus ser crucificado no Monte Getsemane, na Bíblia diz que ele também foi consolado por anjos em um momento que ele estava ali suando sangue, que ele estava ali muito aflito. Quando ele venceu Satanás no deserto, ele foi servido por anjos. Então eu já acreditava que Jesus não sabia a data do arrebatamento. Depois desse sonho, confirmou de vez e consolidou de uma vez por todas isso que eu acredito. Amém?